Bom, meus amigos, então solucionando o parecer aqui da prova da PGE Pernambuco, veja que o contrato foi celebrado após 6 meses. Tá? O contrato foi celebrado, tinha só 6 meses. Era um contrato de fornecimento de energia elétrica para unidades hospitalares e foi feito um requerimento de reajuste da tarifa em 3,5% sobre o valor contratado por haver autorização. Então a gente tem uma autorização da Agência Nacional de Regulação. No caso é a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai tratar, que vai regular o setor de energia elétrica. Bom, nesse caso foi encaminhado pelo governo estadual, olha quem é o consulente, o solicitante do governo estadual, a PGE para análise e emissão de parecer no caso. Então a gente precisa aqui entender todos esses pontos para solucionar esse parecer, solucionar esse caso que é mais complexo do que parece. Por quê? Vamos lá. O estado de Pernambuco, ele não é o poder concedente. O estado de Pernambuco, ele é usuário do serviço público. Ele está aqui na condição de contratante do serviço público, de usuário mesmo desse serviço. Quem é o poder concedente é a ANEEL. E a ANEEL, além de poder concedente, é reguladora do serviço de energia elétrica. Então a gente tem uma relação jurídica complexa aqui. Na verdade, são várias relações jurídicas autônomas que tornam a solução do caso um pouco mais complexo. Ok? E aí esse caso vai ser solucionado à luz do ordenamento jurídico, dos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Veja, o que é o reajuste? O reajuste é a cláusula prevista nos contratos que objetiva preservar o valor do contrato frente à inflação. Tá? Vai ocorrer periodicamente, se relaciona à perda do poder aquisitivo da moeda. Isso aqui vocês já estão cansados de saber aqui nas nossas aulas de direito administrativo. O reajuste, ele é a modificação do valor do contrato para promover o seu equilíbrio econômico-financeiro, de forma que ele faça frente à inflação do período. No entanto, a gente tem uma periodicidade mínima para a realização do reajuste. A regra é que você só pode realizar o reajuste 1 ano depois da apresentação das propostas ou dos orçamentos a que essa proposta se referir. Então veja, nós temos 6 meses de celebração do contrato. Mas o reajuste ele só pode ocorrer, em regra, 1 ano depois da apresentação das propostas, então não é da celebração do contrato, da apresentação das propostas, ou 1 ano após os orçamentos, a elaboração dos orçamentos a que as propostas se referirem. Então veja bem, Lei 10.192 é admitida a estipulação da correção monetária, de reajuste e tudo nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 1 ano. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da administração pública serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições dessa lei e no que com ela não conflitar da Lei 8.666. A periodicidade anual nos contratos que trata esse caput, o caput deste artigo, será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou orçamento a que essa se referir. Ok? Então, periodicidade anual. Então a questão, ela batia em cima dessa controvérsia, da necessidade ou não de periodicidade anual para reajustamento do valor do contrato. Veja, a regra é que só depois de 1 ano da apresentação das propostas é que é possível você fazer o reajuste do contrato. Só que a prestadora do serviço, ela já queria reajustar o contrato depois de 6 meses, dizendo que houve uma autorização da agência reguladora do setor para que houvesse esse reajuste. E aí, como a gente soluciona esse caso? Nós temos um conflito aqui, né? Agora, a regra é que seja 1 ano. Tá? 1 ano, a periodicidade mínima do reajuste de 1 ano é a regra geral. A gente tem exceções. Por exemplo, na lei do Plano Real, prevê que a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão anualmente. Agora, o parágrafo 1º diz o seguinte: o Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no inciso 2º desse artigo.
Então, quando se tratar de tarifa de serviços públicos, vai ser o reajuste de 1 ano, na periodicidade mínima de 1 ano, mas o Poder Executivo pode reduzir esse prazo. Então, veja, já tem aqui uma exceção, né? A ANEEL faz parte do Poder Executivo da União. Então, olha aí, vai pegando a dica aí, vai pegando para gente solucionar o caso. No caso concreto, vamos lá. Primeiro ponto. O poder público do estado do Pernambuco, ele tinha um contrato administrativo com a concessionária? Esse primeiro ponto aqui é interessante, porque, segundo a doutrina, nos contratos de prestação de serviços públicos, em que a administração pública é usuária, esse contrato não é administrativo, é um contrato privado da administração pública. E por conta disso, não se aplicam as prerrogativas do contrato, não se aplicam as prerrogativas do contrato administrativo. Ou seja, as cláusulas exorbitantes. Veja, o artigo 62, parágrafo 3º, ele trata dos contratos privados da administração pública. E aí ele vai falar o seguinte, aplica-se o disposto no artigo 55, 58 e 61 dessa lei, e demais normas gerais no que couber, aos contratos em que a administração for parte como usuária de serviços públicos. Esse é o nosso caso. A administração pública de Pernambuco, ela é usuária do serviço público de energia elétrica, beleza? Eu estou só preparando o campo aqui para a gente depois chegar na conclusão, beleza? Estou só trazendo aqui as informações gerais para a gente chegar na conclusão. Além de tudo, a gente tem atividade de regulação no caso. Então a ANEEL, ela foi lá e autorizou o reajuste nos contratos de prestação de energia elétrica. Ok? E aí, veja, nesse caso aqui, o Estado, em sentido amplo, ele é tanto regulador, ele é tanto poder concedente e ele também é consumidor. Imagina a situação da ANEEL. A ANEEL, ela é reguladora, concedente, ela faz o contrato de concessão de serviço público de energia elétrica e ela também é usuária de um serviço público de energia elétrica. Então ela tem uma relação tríplice aqui com a concessionária. Vocês verem como é que é complexo isso. Nesse caso aqui, a ANEEL, ela é reguladora, concedente e o estado de Pernambuco, ele é usuário. Então o estado aqui ele é tanto regulador quanto usuário, o estado em sentido amplo. Quem deve prevalecer? O que deve prevalecer? O estado regulador ou o estado consumidor? Aqui está o ponto. Aqui está a controvérsia. Olha só. Poder concedente e concessionário. Poder concedente é a União, que é o titular do Serviço Público de Energia Elétrica, né? Claro, União por meio da ANEEL. A concessionária é a entidade privada prestadora de serviço público. Agente regulador é agente regulado. Agente regulador é a União por meio da ANEEL. E a concessionária de serviço público consumidor, o consumidor do serviço, no caso, o estado de Pernambuco. Olha só como é que fica essa relação. O agente regulador, ANEEL. Poder concedente, ANEEL. E o consumidor, o estado de Pernambuco. Então, a concessionária, ela fica nesse meio aqui, ó, nesse cabo de guerra aqui. Nesse cabo de guerra aqui, ela tem que cumprir ali as regras editadas pelo regulador, regras editadas pelo concedente, regras ali que ela tem no seu contrato com o consumidor. Ela fica nesse meio aqui. E o que prevalece? O interesse do Estado é não dar o reajuste. Não dar reajuste. Ao passo que o agente regulador deu o reajuste.
E aí? À luz do ordenamento jurídico, o que é que vai prevalecer? Vamos lá para uma conclusão intermediária. Primeiro ponto. Trata-se de um contrato privado da administração. Dá um contrato de adesão. Esse contrato de adesão, ele vai seguir as regras impostas pelo agente regulador. O agente regulador vai impor diversas regras para a prestação daquele serviço público dentro do setor de energia elétrica. E aí o Estado de Pernambuco simplesmente vai aderir a essas regras, fazendo um contrato de adesão com a concessionária de serviços públicos. Então vai aqui, primeiro ponto aqui, vai prevalecer a regulação da agência reguladora. Ok? Então, esse contrato segue as normas da agência reguladora. Beleza? Essa é a primeira conclusão aqui. Tá legal? Bom, seguindo, foi questionado qual a natureza jurídica do pagamento. Natureza jurídica do pagamento. A natureza jurídica do pagamento é a natureza de tarifa. Isso aqui foi bem tranquilo, né? O que deveria ter sido feito na prova? Distinguir tarifa de taxa. Como quem está pagando é o poder público, a uma entidade privada concessionária de serviços públicos, essa concessionária recebe preço público, recebe tarifas para execução dos serviços públicos, ok? Verba de natureza privada, verba que não depende de lei, mas depende do contrato, ao contrário da taxa, tá legal? A relação jurídica estabelecida por meio de contrato. Então a natureza jurídica do pagamento é tarifa. Isso aqui era tranquilo de matar na prova, você só precisava fazer no parecer uma pequena distinção entre tarifa e taxa. Ok? Inclusive, está lá no artigo 9º, esqueci de colocar aqui, artigo 9º, da Lei 8987, de 95, que vai falar aqui sobre a remuneração da concessionária de serviço público, que é por meio de tarifa, uma espécie de preço público. Bom, e aí chegamos na adequação jurídica do pedido. O parecer, ele pediu para que se posicionasse a ser se o pedido ele é adequado ou não, o pedido de reajuste ele é adequado ou não. E aí a banca examinadora, ela aceitou duas soluções. E a gente já vai falar aqui rapidinho sobre isso. Para vocês verem que às vezes você não tem um só caminho para abordar um parecer. Você precisa raciocinar sobre aquele assunto. E nem sempre o parecer vai adotar o entendimento mais favorável ao Estado, não. Às vezes ele vai ter que adotar um entendimento que não é tão favorável ao Estado, mas que é aqui de acordo com o ordenamento jurídico, que está mais de acordo, mais em harmonia com o ordenamento jurídico. Na primeira solução, você deveria falar que o pedido de reajuste é regular e adequado. Por quê? Porque aqui, nesse caso, houve a atuação da agência reguladora autorizando, excepcionando ali essa anualidade do reajuste, essa periodicidade mínima para a realização do reajuste. Como a situação ela estava sujeita à regulação estatal, né, a relação jurídica estava sujeita à regulação estatal, a concessionária ela vai poder seguir ali as normas da agência reguladora, inclusive relacionada ao reajuste. Veja que o próprio contrato ele segue aqui as normas estabelecidas pela agência reguladora e o Estado precisa aderir a esse contrato, tá? É um contrato de adesão que o próprio Estado, como consumidor do serviço público, adere. Então a solução de número 1 seria o caso de dizer que prevalece o posicionamento da agência reguladora, prevalece a norma editada pela agência reguladora autorizando o reajuste desses contratos. Até porque foi o próprio Estado, em sentido amplo, que reajustou o contrato. Veja, olha só o que já decidiu o STJ.
Nos termos da regulamentação em vigência, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica estabelecer as tarifas que devem ser cobradas pelas concessionárias ao usuário de energia elétrica, sendo que tais valores compõem a receita da concessionária de distribuição. Se cabe à ANEEL estabelecer as tarifas e a ANEEL estabeleceu a possibilidade do reajuste, então está de acordo com o ordenamento jurídico o pedido da concessionária. Tá? Então, nós temos aqui a primeira solução. Beleza? E aí você deveria falar que é legal, que é adequado o pedido de reajuste em período inferior ao ano, porque a concessionária está sujeita às normas editadas pela agência reguladora, inclusive o estado de Pernambuco também se sujeita a essas normas porque ele adere a um contrato que é elaborado, um contrato de adesão que é elaborado com as cláusulas previstas pela agência reguladora. Essa é a primeira solução. A segunda solução admitia que o candidato também alegasse que o reajuste ele está previsto no contrato, ele tem que ter previsão contratual porque ele é um direito disponível. Então, se o Estado alegou que não há no caso, vamos voltar aqui no enunciado, se o Estado diz que não há previsão contratual para reajustar a tarifa em período inferior a um ano, não é possível esse reajuste. E aí você sairia pelo lado de ser o reajuste um direito patrimonial disponível entre as partes e que, se não há previsão contratual para o reajuste anterior a um ano, não será possível a realização ou o acatamento do pedido da concessionária de serviços públicos. Tranquilo? Inclusive citando aí as leis que estabelecem a periodicidade mínima anual para reajustamento dos contratos. Então a banca examinadora aceitou aí essas duas conclusões nesse parecer. Com relação a essa questão, tá? As outras questões analisadas, natureza jurídica do pagamento feito à concessionária como de tarifa, tinha só uma conclusão. Por fim, a validade do aviso de corte, né? Primeiro, que é possível quando o consumidor do serviço público é pessoa jurídica de direito público, né? É possível o corte do fornecimento desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais que atendam às necessidades inadiáveis da comunidade, devendo a análise ser feita em cada caso, cabendo ainda a utilização por analogia dos serviços essenciais da lei de greve. Agora, obviamente, nós estamos falando aqui de prestação de energia elétrica para unidades hospitalares. Obviamente que as unidades hospitalares são considerados serviços essenciais. Então, o serviço aqui, o aviso de corte, ele é regular para o Estado, mas tem que preservar as unidades essenciais. Se no caso, sendo as unidades beneficiadas pelo contrato, pela energia elétrica fornecida pela concessionária, sendo elas hospitais públicos, não vai poder haver o corte do fornecimento de energia elétrica com relação a esses hospitais, ok? Então essa é a conclusão do nosso parecer para a PGE Pernambuco, beleza? Então, dentro aqui na prova, você faria o seguinte, né? Você teria aqui parecer número X, processo administrativo número X, interessado governo do estado de Pernambuco, assunto, aí vem assunto, contrato administrativo
reajuste de tarifas, corte, ou melhor, né, mais técnico, interrupção de fornecimento do serviço público por inadimplência. Natureza jurídica dos pagamentos. Aí nós temos então a ementa. A ementa vai vir aqui, ementa. Na ementa você vai repetir aqui os assuntos lá. E você vai dar também a conclusão, tá? Na ementa você vai colocar a conclusão a que você chegou naquele parecer. Então, se você concluiu que o reajuste é possível, você vem aqui. Então, dentro de você vai colocar contratos administrativos, reajuste de tarifas, possibilidade do reajuste, em periodicidade inferior a 1 ano, a atuação da agência reguladora. Aí você vem pagamento, natureza jurídica de tarifa, preço público. Aí vem impossibilidade, vou resumir, tá? Impossibilidade de interrupção em unidades públicas essenciais. Ponto. Essa é a ementa. Tá? Fez a ementa, você vem aqui para, vai botar aqui número 1, relatório. Vem aqui dispensado conforme o enunciado. Aí você vem, 2, fundamentação. Letra A, natureza jurídica do pagamento. Aí você vai analisar aqui. B, possibilidade de reajuste. Adequação jurídica do pedido da concessionária. E aí vai desenvolver também conceito de reajuste, regras do reajuste e vai desenvolver aqui a sua fundamentação nesse ponto. Aí vem o C, ou validade do aviso de interrupção do serviço. Também desenvolve. Por fim, você vem para sua conclusão, como já falamos. Aí vem ante o exposto, né, conclui-se que a
A natureza jurídica dos pagamentos realizados à concessionária pelo Estado de Pernambuco é de tarifa, ou seja, uma espécie de preço público. B. Possibilidade de reajuste, de atendimento do pedido de reajuste em virtude da atuação da agência reguladora. C. Possibilidade de interrupção do fornecimento do serviço público para o poder público, no caso de inadimplência, exceto para unidades essenciais, como no caso as unidades hospitalares. Ponto. Fechou. Conclusão. Você vem aqui, eis o parecer. Ponto. A consideração superior local, data. Aqui você poderia até colocar, né? Pernambuco, data. Procurador do Estado de Pernambuco, OAB/seccional. Pronto, temos aqui o nosso parecer. Legal? Nosso parecer aqui da prova da PGE Pernambuco, prontinho para vocês, feito aqui ao vivo e a cores. Ok? Bom, passando então da prova da PGE Pernambuco, nós vamos resolver aqui a prova da PGE Mato Grosso.